Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Eu sou o Renan e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Literatura Cast. No episódio de hoje, eu estou acompanhado aqui do meu colega Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Vitor Trindade Rocha. Bom, hoje eu e meu colega Renan vamos falar sobre Mário Quintana, um poeta, escritor, jornalista e tradutor bem renomado no Brasil e no mundo. Bem, como o Vitor disse, o Mário Quintana foi um poeta, tradutor e jornalista. Ele foi considerado um dos maiores poetas do Brasil no século XX e ele é mestre da palavra, do humor e da síntese poética. Entre seus prêmios de maior renome, ele tem, em 1980, o Prêmio Machado de Assis da ABL e também foi condecorado e agraciado com o maior prêmio da literatura brasileira, o famigerado Prêmio Jabuti, em 1981. Bem, para prosseguirmos, Vitor vai estar falando um pouco da biografia de Mário Quintana. Mário Quintana, poeta pertencente à segunda geração do modernismo e um dos mais importantes poetas brasileiros. Seus poemas expressam uma linguagem simples, mas extremamente poética e reveladora dos sentimentos humanos. Apresentam uma dinamicidade e aspecto que torna difícil caracterizar o autor dentro de uma característica. Mário de Miranda Quintana, mais conhecido como Mário Quintana, nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 30 de julho de 1906. Foi poeta, tradutor e jornalista. Cursou os estudos básicos na cidade em que nasceu. Mudou-se com a família para Porto Alegre em 1919 e ingressou no Colégio Militar, onde publicou em uma revista editada pelos próprios estudantes seus primeiros poemas. Em 1920, iniciou sua carreira no jornalismo, iniciando sua colaboração no jornal O Estado Rio Grande, que lhe permitiu estabelecer contato com escritores intelectuais como Augusto Maia e Érico Veríssimos. Iniciou em 1934 sua carreira de tradutor. Poeta de vida simples, Mário Quintana é autor de uma poesia também simples, mas profundamente profunda nas reflexões que propõe. Em 1940, seu primeiro livro de poesia, intitulado A Rua dos Cataventos, que contém sonetos de influência parnasiana, foi publicado em sua segunda obra de poemas, foi o livro Canções, de 1946, em que há poemas que expressam uma maior liberdade formal que sua primeira obra, tem tendência que permaneceu e marcou sua produção poética. Em 1953, Mário Quintana passou a trabalhar no jornal Correio do Povo, sendo colunista do Caderno de Cultura até 1977, quando o poeta fez aniversário de 60 anos. Foi publicado sua autologia poética, com a reunião de 60 poemas inéditos, paralela à sua carreira como poeta e jornalista. Quintana dedicou-se muito trabalho tentando traduzir mais de 130 obras, entre elas o famoso romance Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, e Diary de Virginia Woolf. O hotel em que Mário Quintana viveu, em Porto Alegre, foi transformado em Casa de Cultura. Mário Quintana, em 1980, recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra. Apesar desses reconhecimentos da ABL, o poeta pertencente à segunda geração do modernismo brasileiro nunca conseguiu ser eleito para ocupar uma cadeira na academia, mesmo que tivesse tentado isso por 3 vezes. Ao ser convidado, candidato-se pela quarta vez, o mesmo com a promessa da unanimidade em torno de seu nome, Mário Quintana recusou. Devido a de vida muito simples, o escritor viveu entre 1968 e 1980 em um quarto de hotel local, hoje transformado em um centro de cultura que levou seu nome. O poeta faleceu em Porto Alegre em 5 de maio de 1994. Bem, como o Vitor disse, o Mário Quintana ele era um tradutor. Entre suas obras e traduções, a primeira delas é Palavras de Sangue, de Giovanni Papini, e, como ele disse, ele também traduziu obras de Virginia Woolf, de Voltaire e de Émile Louis. Ele também traduziu Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Em 1936, ele é transferido para a livraria do Globo, do jornal Globo, onde trabalhou com Érico Veríssimo, e nessa época seus textos foram publicados na revista Ibirapuitã. Bem, sobre seu primeiro livro publicado, A Rua dos Cataventos, bem, a gente tem o soneto de número 2, que é o seguinte: Dorme, ruazinha, é tudo escuro, e os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. Dorme, não há ladrões, eu te asseguro.
nem guardas para casa persegui-los. Na noite alta, sobre um muro, as estrelinhas cantam como grilos. O vento está dormindo na calçada, o vento enuvilou-se como um cão. Dorme, Rosinha, não há nada, são meus passos, mas que tão leves são, que até parecem, pela madrugada, os de minha futura assombração. Bem, Vitor vai estar comentando um pouco sobre os vários livros que Mário Quintana escreveu. Bom, eu vou citar alguns dos livros que Mário Quintana escreveu, que foram muitos, se eu não me engano, foram 24 livros. Bom, o primeiro, como o Renan falou, Rua dos Cataventos, Canções, Sapato Florido, O Aprendiz de Feiticeiro, Espelho Mágico, Inéditos e Esparsos, Poesias, Caderno H, Apontamento de História Sobrenatural, Quintanares, A Vaca ao Hipogrifo, Esconderijo do Tempo, Baú de Espantos, Preparativo de Viagem, Da Preguiça como Método de Trabalho, Porta Giratória, A Cor do Invisível, Velório Sem Defunto, Água, Eu Passarinho, livros infantis de Mário Quintana, O Batalhão das Letras, Pé de Pilão, Li, Inventa o Mundo, Nariz de Vidro, O Sapato Amarelo, Sapato Furado. Bem, na obra Caderno H, de 1973, Mário Quintana reuniu poemas em prosa, alguns longos e outros curtos, mas com dimensão e densidades poéticas e geralmente irônicas. O humor e a capacidade de criar poemas sintéticos e frases demolidoras eram uma de suas principais características. Bem, uma curiosidade sobre Mário Quintana é que, apesar de ser de uma geração tradicional do século XX, ele jamais chegou a se casar ou a ter filhos. Apesar disso, ele tinha a fama de cortejar várias e várias mulheres por onde passava. Vitor, quer complementar com alguma outra coisa? Bom, sobre o que você falou, sobre ele não teve filhos, não teve mulher, é tão tal que nos últimos 12 anos da vida dele, ele passou morando num hotel, e o hotel hoje em dia virou um museu em homenagem a ele, como tá na biografia dele. Muito bem. Pois então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Um excelente resto de dia para você que está ouvindo e até o próximo programa. Valeu e falou!